Pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula sobre renda fixa e dessa vez, como eu havia prometido, a gente vai estar vendo sobre o Tesouro Direto, né? Não só vendo, mas entendendo e também, principalmente, investindo no Tesouro Direto. Esse é um dos investimentos mais importantes na categoria de renda fixa e também é um dos investimentos mais importantes para nós investidores, seja para quem está iniciando ou seja para quem tem mais tempo de mercado. E uma coisa importante a se dizer, e eu vou logo deixar isso no início da aula, uma aula curta, rápida, fácil assim, simples, direta, sem muita enrolação como os outros cursos fazem. Você tem que pegar muito bem a marcação a mercado. Por quê? Muita gente vai para o Tesouro Direto por conta da segurança que esse tipo de investimento apresenta, mas se esquece da marcação a mercado e acaba perdendo dinheiro. Mas isso não vai acontecer. Então a gente vai estar vendo, entendendo e investindo no Tesouro Direto aqui na prática. Então vamos lá. Primeiramente, o que é o Tesouro Direto? Pessoal, o Tesouro Direto é um programa do Tesouro Nacional que foi desenvolvido em parceria com a B3, né, que é a Bolsa Brasil Balcão, a Bolsa de Valores, para a venda de títulos públicos federais para pessoas físicas. Vou destacar isso aqui, títulos públicos federais. O que são esses títulos públicos federais? É basicamente o seguinte, você vai pegar o seu dinheiro, vamos supor que eu, Lucas, pegue o meu dinheiro e vou comprar os 3 títulos do Tesouro Direto, que a gente vai ver mais para frente quais são esses títulos. Eu basicamente estou emprestando o meu dinheiro ao governo. E o que é que o governo federal vai fazer com esse dinheiro? Ele não vai roubar, né? Ele não vai desviar. Ao menos não era para fazer isso. Ele vai pegar esse dinheiro e vai investir em infraestrutura, educação, segurança, transporte. Isso tudo para a sociedade. Então, uma vez que eu estou aplicando no Tesouro Direto, investindo no Tesouro Direto, é basicamente um empréstimo do meu dinheiro para o governo, para ele financiar, né, essas obras para saúde, educação, como eu já expliquei aqui. Então, é basicamente assim que funciona. É um título emitido pelo governo federal e funciona como um empréstimo, né? Basicamente emprestando o meu suado dinheiro ao governo. E aí é bem óbvio que o governo vai me pagar juros por conta desse empréstimo. Só para deixar bem fixado, pessoal, é um título público de renda fixa e é emitido pelo Tesouro Nacional e a gente está emprestando o nosso dinheiro para o governo. Se alguém chegar para você algum dia perguntar: Lucas, o que é um tesouro direto? Cara, você está emprestando o seu dinheiro para o governo para ele financiar as obras para nossa sociedade. Quais são as vantagens do tesouro direto? Pessoal, a segurança, né? Muita gente, principalmente agora nesse período de alta da Selic, né, que é o período que eu estou gravando esse curso, eu estou gravando esse curso na metade de 2022 para início de 2023, então estou pegando assim um conhecimento absurdo aqui, trazendo para vocês em primeira mão, é que muita gente está começando a investir na renda fixa por conta da alta da Selic. Então, o Tesouro Direto, além de apresentar uma segurança, uma rentabilidade, flexibilidade, é acessível, é 100% digital, as pessoas vão muito pelo esse lado aqui de segurança. Por quê? Pessoal, você só vai perder dinheiro ou na marcação a mercado, que a gente vai estar vendo daqui a pouco, ou se o país quebrar, o que é muito difícil isso acontecer. Isso é uma falsa narrativa que eu já venho acompanhando e não confunda com posição política, não é isso. A gente vê muito pessoas falando: o Brasil vai virar uma Venezuela, vai virar uma Argentina. Pessoal, se o governo federal está atuando no nosso país, fizer várias cagadas, por assim dizer, é óbvio que na frente vai gerar um problema. Mas para o país quebrar, tem que ser assim uma coisa absurda. Tem que ser assim uma coisa realmente, tipo, não tinha nada a ser feito. Isso foi acontecendo por longos anos e ninguém parou. Isso é muito difícil acontecer. O seu dinheiro vai estar seguro, assim como os outros investimentos que eu citei aqui, o CDB, uma LCA, uma LCI. Ele apresenta essa segurança. Para o país quebrar, tem que ter acontecido assim uma coisa muito surreal. Então, ele tem a segurança, tem a rentabilidade, que é bastante alta, quando a Selic está alta. Ele é flexível, acessível e é digital. Mas quais são as desvantagens? Pessoal, taxas, né? A maioria dos investimentos em renda fixa apresenta essa taxa. É muito interessante a gente conhecer elas, porque quando a gente fazer esse levantamento do nosso dinheiro ao longo do tempo, você vai perceber que essas taxas pesam, mas não tanto quanto você pagaria numa corretagem ou numa taxa de venda de um ativo. A gente está utilizando o Banco Inter, é muito difícil isso acontecer. Isso não é para acontecer. E as vendas no mercado, que é a marcação no mercado, estou falando muito dela para fixar na sua cabeça. Você não vai perder dinheiro com a marcação a mercado. Agora que a gente conhece o que é, como é que funciona, quais são as vantagens e desvantagens, a gente tem que entender quais são os tipos de títulos. Pessoal, eu tenho o tesouro pré-fixado, que é o tesouro pré-fixado e o tesouro pré-fixado com juros semestrais.
Eu tenho um tesouro atrelado à inflação, que é o IPCA, e tenho um tesouro Selic. Esse aqui é o queridinho da galera e a gente vai estar investindo nele também. Mas primeiro nós veremos aqui o que é o pré-fixado. Pessoal, o pré-fixado é um dos tipos de títulos que a gente tem no Tesouro Direto. E o que é que esse tipo de título vai garantir? Uma rentabilidade fixa, uma previsibilidade no resultado final, ou seja, eu sei quanto é que eu vou ter no final. A gente consegue fazer uma simulação dentro do site do Tesouro, eu vou estar mostrando aqui, você pode ficar tranquilo. E é ideal para metas de médio prazo. O que são metas de médio prazo? Pessoal, vou até avançar aqui para mostrar para você. A gente pega aqui o pré-fixado. É quando você tem um desejo de comprar um automóvel, fazer uma viagem, concluir uma faculdade. Essas são as metas de médio prazo. E para esse tipo de meta, o Tesouro Pré-fixado atende muito bem os requisitos. Mas preste atenção. Eu vou mostrar isso quando eu estiver investindo mesmo na prática, que é mais interessante eu mostrar. Tem uma pegadinha no Tesouro Pré-fixado com juros semestrais que te faz perder dinheiro. Isso é muito importante você entender. Mas por enquanto, pré-fixado, ideal para meta de médio prazo. A gente vai ter aí uma rentabilidade fixa, eu sei exatamente quanto eu vou ter, uma previsibilidade no resultado final e é ideal para metas de médio prazo, como eu estou aqui explicando. Temos também o tesouro atrelado à inflação. Qual que é o objetivo desse tipo de título? Ele vai te proteger da inflação, fazendo com que você tenha uma rentabilidade acima dela. Quando a gente ganha mais que a inflação, seja numa ação que subiu bastante, seja num tipo de título do tesouro, né, que é atrelado à inflação, esse IPCA, seja no fundo imobiliário que paga mais de 1% ao mês, a gente está protegido da inflação. É muito interessante você perceber o seguinte: quando você ganha mais que a inflação, você está protegido dela. Então, essa é uma das principais características desse tipo de título, né? O IPCA. Ele é ideal para metas de longo prazo. O que são metas de longo prazo? Pessoal, comprar uma casa, morar em outro país, abrir uma empresa, deixar uma herança, a sua aposentadoria. Essas são metas de longo prazo. Se a gente tá com uma meta de morar em outro país, por exemplo, que é uma das minhas metas, eu preciso aplicar no Tesouro IPCA porque eu vou estar protegido da inflação. O meu dinheiro, ao longo do tempo, não vai se desvalorizar. Os R$1.000 que eu tenho hoje na minha carteira vão ser os mesmos R$1.000 que eu vou ter daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, porque ele vai estar protegido e eu vou estar ganhando acima da inflação. Ou seja, eu superei a inflação. Esse tipo de título é ideal para esse tipo de meta. E por último, a gente tem o Tesouro Selic. Pessoal, é basicamente você aplicar no Tesouro para ter uma rentabilidade exatamente igual à Selic. A Selic, no período que eu estou gravando esse vídeo, janeiro de 2023, está 13,75. Logo, eu aplicando no Tesouro Selic, eu vou ter exatamente essa rentabilidade. Ela apresenta um menor risco comparado às outras por conta da marcação no mercado, por conta das taxas, e é ideal para metas de curto prazo. Lucas, eu vou resgatar esse dinheiro daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, mas eu quero que ele fique rendendo. Muitas pessoas me procuram falando: Lucas, eu tenho R$1.000, R$5.000 aqui guardado, o que é que eu faço? Se você nunca investiu e você quer uma rentabilidade, né, acima da Selic ou igual a ela, cara, coloca numa Seliczinha, num Tesouro Direto, bem tranquilo, você ganha ainda na marcação a mercado. Então, é para isso que serve. É um título pós-fixado que está atrelado à Selic, menor risco e para metas de curto prazo. O que são metas de curto prazo? Reserva de emergência ou oportunidade. Aparecem muitas oportunidades no mercado financeiro. Essas oportunidades são basicamente o seguinte: uma ação que o preço dela custa 35, aconteceu alguns eventos no mundo, algumas falas do presidente, algum evento que moveu a economia do mundo e essa ação foi para 30. Isso é uma oportunidade. A reserva de emergência, Deus o livre, aconteça algo contigo, você tem uma reserva de emergência para utilizar. É muito importante você utilizar essa reserva de emergência, no caso uma Selic, um CDB, uma renda fixa. Você não pode deixar a sua reserva de emergência em uma renda variável, onde leva um tempo determinado para você receber o dinheiro. Não. Emergência é emergência. Você precisa daquilo para agora, para ontem. Então, ela é ideal para esse tipo de meta de curto prazo. É óbvio que ninguém quer que isso aconteça, é uma emergência. Seguinte, agora a marcação a mercado. Pessoal, a gente viu os 3 tipos de título. Tem o pré-fixado. Você tem que pegar o seguinte, isso eu vou até explicar com calma. Se a taxa de juros subir, o que é a taxa de juros? A Selic. Se a Selic subir, você está assistindo o Jornal Nacional, apareceu a notícia: pessoal, a Selic subiu de 13,75 foi para 15. Beleza, a Selic subiu.
O que que vai acontecer com o título que você comprou? Ele vai cair. Uma vez que a Selic sobe, o título pré-fixado que você comprou vai cair. Eu vou estar te mostrando isso num gráfico. Ó, no dia 4/4 de 2022, a taxa Selic estava a 11,10. Marca. Eu vou fazer bem devagarzinho. No dia 4/4 de 2022, a Selic estava a 11,10. Tudo bem? No dia 14/6 de 2022, a Selic aumentou para 13,23. Depois de 2 meses, a Selic aumentou. O título que você comprou no dia 4/4 de 2022, lembra quanto é que estava a Selic? A Selic estava 11,10. Você comprou um título a 493, tá certo? O que acontece com esse título? Lembra que eu falei? Se a taxa de juros subir, que foi o que ocorreu, né? A gente viu aqui a taxa subindo. Ela foi de 11,10 para 13,23, perdão, deixa eu botar o óculos que eu tô cego. Se a taxa de juros subir, o seu título ele vai cair. Então, no dia 4/4, onde a Selic estava 11,10 e o seu título estava valendo 493,03 centavos, no dia 14 do mês 6, a Selic aumentou, o seu título ele caiu. Ele foi de 493 para 444,59. Por que que isso aconteceu? Porque a taxa de juros aumentou e o título pré-fixado cai. No dia 4/4, a Selic a 11,10 estava 493. No dia 14/6, a Selic aumentou para 13,23. O seu título, que era de 493, foi para 444, por conta da marcação a mercado. Então, é interessante a gente notar o seguinte: tem como ganhar dinheiro na marcação a mercado? Cara, tem como ganhar muito dinheiro na marcação ao mercado e eu vou te explicar por quê. Se o seu período em que a taxa de juros vai subir ou vai cair, eu posso me posicionar. Lucas, como é que eu vou saber? Lendo as notícias, através do Boletim Focus, que é um relatório que o Banco Central disponibiliza. Eu vou deixar até aqui um exemplo. Aqui abaixo, você clica aqui abaixo, você vai ver quanto é que está a Selic. E você vai ver a previsão da Selic para os próximos anos. A gente pode ver as reuniões nos próximos meses e ter uma noção do que vai acontecer. Se saiu várias notícias de que a Selic pode cair, então eu vou me posicionar para que eu possa ganhar dinheiro nessa marcação a mercado. Pessoal, tem curso disso. Tem curso de gente ensinando a ganhar dinheiro na marcação a mercado. Isso eu estou te ensinando aqui tranquilo, bem tranquilo, é uma aula comum. Mas tem gente ganhando muito dinheiro vendendo um curso por fora. Então, olha a quantidade de conhecimento absurdo que você está ganhando aqui. A gente viu no Tesouro Pré-fixado, né? Se a taxa de juros subir, o título cai. E o que acontece no título IPCA? Se a taxa de juros cair, a Selic caiu, o valor do título vai subir. Já é diferente do pré-fixado. Preste atenção. O título IPCA é inversamente proporcional. Se a taxa de juros cair, o título vai subir. Eu vou estar te mostrando isso agora. No dia 1º de 2021, a taxa estava 5,54%. No dia 4/4 de 2022, essa taxa caiu para 5,34%. Caiu pouco? Caiu, Lucas. Mas caiu. Não importa o quanto caiu, se caiu pouco, se subiu pouco. O que importa é o fato. Se caiu ou subiu, caiu. O que vai acontecer? O seu título que você aplicou no dia 1/11 de 2021 a 1.790, pega esse exemplo aqui. No dia 1/11 de 2021, você comprou títulos do Tesouro IPCA 2035 por 1.790,57. Estava lá no carrinho de compras, você colocou. Marca 1º de novembro. No dia 4/4 de 2022, a taxa ela caiu, tá certo? Tava 5,54, a taxa caiu para 5,34. No dia 1º/11, o título que estava 1.790, ele vai subir para 1.967. Por quê? Porque a taxa de juros ela caiu. E no Tesouro IPCA, se a taxa de juros cai, o seu título vai subir. Compreendeu? Eu vou fazer de novo, vou fazer mais devagar.
no dia 1º de novembro, a taxa estava 5,54. Ok? E você foi lá, e o que acontece? Você comprou títulos nesse dia, no dia 1º do 11, a 1.790. No dia 4 de 4 de 2022, a taxa ela caiu, estava 5,54, foi para 5,34. O seu dinheiro que você tinha deixado de 1.790,57, ele subiu para 1.967. É inversamente proporcional, tá certo? Enquanto que no pré-fixado, se a taxa de juros subir, o seu título vai cair. Já no IPCA, se a taxa de juros cair, o seu título vai subir. Por isso que é importante a gente ter todos os tipos de tesouro, e eu vou estar fazendo isso na prática, tá certo? Pessoal, quando é no Selic, também sofre marcação a mercado, mas é muito, muito pouco. É tão pouco que você não percebe a diferença, né? Para quem não está entendendo o que eu estou falando, é esse tipo de título aqui, o Tesouro Selic. Ele sofre marcação a mercado, mas a diferença é tão pouca que você não sente. Você não sente. Recapitulando só para fixar, para você nunca mais esquecer. No título pré-fixado, se a taxa de juros subir, seu título vai cair. A Selic estava em 13, foi para 15. O seu título vai cair, seu título pré-fixado. Agora, no tipo de título IPCA, vai acontecer ao contrário. Se a taxa de juros cair, estava em 15, foi para 10, teu título vai subir. Nesse caso, subiria muito. Tá certo? Essa é a marcação a mercado. E agora eu vou estar mostrando aqui o passo a passo de como a gente faz para comprar cada título do Tesouro Direto. A gente vai estar investindo na prática. Então, eu te espero na próxima aula.